Bom dia, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, que eu fiquei parado aí por meses, porque eu simplesmente estraguei minha canetinha. Então, esse é o exercício do volume 2 do Guidorize e ele está nos pedindo a derivada parcial de segunda ordem. Então, vamos resolver a letra A. Vamos resolver a letra A, nós vamos ter del f, vamos calcular primeiro em relação a x, tá bom? Del x será igual a del x de x ao cubo y ao quadrado. Como a gente sabe, o nosso y ele funciona como uma constante, tá bom? E a única coisa que a gente vai calcular aqui é o nosso x ao cubo. Então, a derivada parcial em relação a x, de x ao cubo y ao quadrado, vai ser, deixa eu colocar aqui, del x igual a 3x ao quadrado, y ao quadrado. Essa é a derivada da primeira ordem, tá bom? Vamos colocar aqui, derivada, primeira ordem. Beleza. Agora vamos escolher outra cor aqui. Escolher a cor vermelha. Para derivar a segunda ordem. Então, como que vai ser? Nós vamos ter del ao quadrado de f. É bem parecido, né? O del com o 2. E del de x ao quadrado. Então, nós vamos ter del ao quadrado de del x ao quadrado em relação a essa resposta que a gente chegou, tá bom? Então será 3x ao quadrado, y ao quadrado. E aí funciona da mesma maneira. E a nossa derivada de primeira ordem em relação a x será igual a 6x y ao quadrado. Essa é a nossa resposta. Agora a gente vai calcular em relação a y. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Derivada de segunda ordem. Agora a gente deriva em relação a y. Lembrem-se, sempre primeira ordem, tá bom? Não é x, é y. Que y? É f. Del f, del y. Aqui é y. Então nós vamos ter del y de x ao cubo y ao quadrado. A mesma ideia. X é constante e y é a nossa variável. Então a nossa resposta será del f, del y, que será igual a 2x ao cubo. Vamos colocar 2y. 2yx ao cubo. Fica mais bonitinho de se pronunciar do que 2x ao cubo de y, não. Essa é a nossa derivada de primeira ordem. De y. Eu esqueci de colocar aqui x. Agora, nós iremos derivar em relação nós vamos derivar de novo essa função. Então, nós teremos del ao quadrado de f dividido por del y, já ia falar x, y ao quadrado. Então, nós vamos ter del ao quadrado de del y ao quadrado em relação a essa resposta que nós achamos. Então, será 2yx ao cubo. E a resposta será del ao quadrado de f de del y ao quadrado igual a 2x
x ao cubo. Vamos ter que voltar um pouquinho aqui porque deu um problema no sistema, mas como eu ia dizendo, nós vamos derivar aqui 2y(x) ao cubo e a nossa resposta será 2x ao cubo. Essa é a nossa derivada de segunda ordem de y. Agora nós temos uma outra derivada. Nós temos a derivada mista. Como vai ser essa derivada mista? A derivada mista, ela tem a seguinte... Ela tem a seguinte cara, por assim dizer. Vamos selecionar aqui uma outra cor. Selecionar o nosso azulzinho aqui. Nós vamos ter del f, del x, d, del f, del y. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a derivada da primeira ordem em relação a y, essa, tá bom? Eu vou derivar essa função em relação a x. Como que isso vai funcionar? Então eu vou ter del f, del x, de 2y x ao cubo. Então como é que vai fazer? O 3 que está aqui na potência desce multiplicando e subtrai em cima. Então a minha derivada mista ela vai ser 6x ao quadrado y. Essa é a nossa derivada mista. Derivada mista. Eu tenho que fazer em relação a x e em relação a y, mas se a função ela é contínua, a derivada mista vai ser a mesma tanto em relação a x quanto em relação a y. Então não importa a ordem. Se eu quiser derivar primeiro a primeira derivada de x em relação a y, eu vou ter o mesmo resultado que eu achei aqui. Tudo bem? Então toda questão quando vocês forem fazer, vocês calculem a derivada da primeira segunda ordem em relação a x e a y e a derivada mista. E é desse jeito que se faz a derivada. Então esse foi o vídeo resolvendo a letra A. Essa daqui vai até a letra D, se eu não me engano. Vou estar resolvendo todas elas logo em seguida. Espero que tenham gostado. Finalmente eu voltei. E é isso daí. Até o próximo vídeo. Falou!